Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor transborde em nossos corações no início desse trabalho. Um trabalho que tem como objetivo honrar e glorificar a Deus através do canal Esperança do Porvir. E eu convido a você para me acompanhar na oração e em seguida estaremos lendo a Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te rendemos graça, meu Deus, de todo o nosso coração, porque acreditamos mesmo estar na Tua presença, acreditamos mesmo estar envolvido com ela, tanto por dentro como por fora, de modo que o que vamos fazer aqui nesta tarde, nós queremos que honre e glorifique o Teu nome. E nós queremos ser ricamente abençoados também. Que nesta tarde o Teu Espírito se mova, meu Deus, através do trabalho que aqui realizaremos, para honrar e glorificar o Teu nome. Fica conosco, nos ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da Bíblia, mas antes de ler, eu continuo lhe pedindo que você se inscreva, se junte a nós nessa missão. É muito importante esse trabalho que estamos fazendo, porque tem o objetivo de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Então, se inscreva, se já se inscreveu, nós agradecemos. Se você participar, deixe o seu comentário, porque é muito importante o seu comentário. Tá bom? Eu convido a você para acompanhar a leitura desta tarde no capítulo 1 de Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, para lermos a partir do versículo 27, onde lemos: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidado pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outro de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Este culto, onde as pessoas caem e dizem que é o Espírito que derruba, isso é verdade? É uma pergunta que foi feita. E estamos nesta tarde buscando dar uma resposta. Eu não posso responder pela Bíblia esta pergunta, mas posso responder pela Bíblia o porquê eu não caio. Aqueles que caem, certamente, eles têm uma explicação. Eu que não caio, também tenho uma explicação. Então, é disso que eu gostaria de falar. Por que eu não caio? Porque quando Cristo nos ensinou a orar, Ele nos ensinou uma oração que é conhecida na Bíblia como a oração do Pai Nosso. E no capítulo 6 de Mateus, no versículo 13, ele nos ensina a pedir: não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a primeira razão porque eu não caio, porque o Senhor nos ensinou a pedir isso a Deus. Se Ele me ensinou a pedir, é porque Ele não quer que eu caia. Jesus Cristo mostra, através desse ensino, que
fazer a vontade do inimigo é cair. E o que é fazer a vontade do inimigo? É ceder à tentação. Por isso, no idioma dele, é cair. Adão caiu. E nós temos já essa experiência que envolve toda a humanidade. Adão caiu e quando Cristo veio, encontrou uma humanidade caída. E a obra de Cristo aí, então, foi levantar aqueles que o inimigo derrubou. E nós temos uma história muito interessante, que é a história de um dos anciãos de Israel, chamado Simeão. Ele acreditava na vinda de Cristo como Salvador e esperava. E Jesus Cristo nasceu e foi levado por Maria, sua mãe, no 8º dia, ao templo. E lá estava o ancião Simeão. E ele pegou Jesus Cristo no colo e disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. É disso que o salmista nos fala no Salmo 20, no versículo 8, quando ele diz: uns se encurvam e caem, outros se levantam e permanecem de pé. E aí entra aquele versículo que nós lemos lá em Filipenses, onde ele diz que o que é para muitos prova de perdição, é para outros prova de salvação. Mas surge a pergunta, mas por que Cristo, na sua vinda, gerou esses dois efeitos? O porquê é muito simples, porque uns creem e outros não creem. Os que creem se levantam e se mantêm de pé. Os que não creem tropeçam ou se encurvam e caem. Nós temos uma história, a história do profeta Ezequiel, que tinha por hábito se prostrar quando entrava na presença de Deus. E Ezequiel nos mostra a ação do Espírito nesse momento em que ele se prostrou. Nós temos aqui, no capítulo 3 de Ezequiel, no versículo 23 e 24, diz o seguinte, preste atenção nessa leitura. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. E caí com o rosto em terra. Preste atenção. Caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito de Deus e me pôs em pé e falou comigo e disse, vai e encerra-te dentro da tua casa. Veja, qual foi a obra do Espírito aqui? O agir do Espírito aqui, derrubou ou levantou? Claro que quando o apóstolo diz cair com o rosto em terra, ele fez isso de propósito, que era um hábito que tinha os adoradores daquela época, de se prostrar diante de Deus. Mas o Espírito entrou nele e o levantou e colocou de pé na presença de Deus e aí falou com ele. Por tudo isso, meus queridos, que nós temos ouvido e lido na palavra de Deus, não podemos afirmar que a obra do Espírito é derrubar, a obra do Espírito é levantar. No Salmo 37, no versículo 23 e 24, Deus mostra o seu cuidado, o zelo para nos manter de pé. Diz ali o seguinte, Deus firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Levantar, na Bíblia Sagrada,
é uma palavra de ordem. Pois é, levantar é uma palavra de ordem nas Escrituras. Veja o que disse o filho pródigo, quando se arrependeu da tolice que fez de abandonar os seus familiares e ir embora, gastar o que o pai ganhou com o suor do rosto, gastar com o pecado. Quando ele se arrependeu, ele decidiu voltar para casa. E olha as palavras dele: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e enxergando lá direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu gosto muito dessa expressão: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E Deus ainda nos instrui, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 12, Deus diz assim: aquele que está em pé, veja que não caia. Por essas informações bíblicas, a conclusão que temos é que a obra do Espírito é levantar os que estão caídos e manter firme os que estão de pé. Olha, em Cristo nós estamos de pé, sempre de pé na presença de Deus. Se estivermos em Cristo, pode ter certeza, estaremos sempre de pé na presença de Deus. Agora, quanto àqueles que caem, dizendo que é o Espírito Santo, essa é uma informação que só eles podem dar, porque eu não encontro na Bíblia fundamento para afirmar isso. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Amém. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste